dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, acompanhando as aulas. E lembrem-se, dúvidas, coloquem lá no chat para a gente poder debater no nosso mural. Na aula dessa semana, nós vamos trabalhar o período neolítico. Lembrem-se, nós estamos estudando o período da pré-história, ou seja, tudo aquilo que ocorreu, que o ser humano viveu antes da invenção da escrita. Nós já estudamos o período do Paleolítico e agora nós vamos estudar as características do período Neolítico. Então, fique atento. Nós vamos ver hoje quais as características desse período e como se formaram as primeiras cidades. Vamos lá comigo então. Primeira coisa importante é destacar as principais características do período do Neolítico, tá? Primeiro, o que significa Neolítico? Neo vem de novo, lítico, pedra. Então, o período da Pedra Nova, ou também denominado de Pedra Polida. Por quê? Os seres que vivem nesse momento já são um pouco mais evoluídos, já têm algumas aprimorações das suas capacidades. Então, aquelas pedras que antes eram lascadas apenas, começaram a ser polidas e elas ficam mais resistentes e mais eficientes. Assim, eles conseguem criar ferramentas que são muito melhores para caçar, para pescar. E, obviamente, com ferramentas melhores, eles obtêm mais alimentos. Com mais alimento, ele vai se alimentar muito melhor, vai ficar mais saudável e vai se desenvolver ainda mais. E isso vai fazer com que as condições de vida, então, fiquem cada vez melhores. Agora, entenda, condição de vida melhor nesse momento não quer dizer uma vida tranquila. É uma vida em que ele ainda vai caçar, ainda vai se mudar muito, vai enfrentar muitos perigos. E aí o que vai acontecer? A grande marca desse período é o desenvolvimento da agricultura e do pastoreio, da domesticação de animais. Então, quando falamos de Neolítico, estamos falando do período da Pedra Polida, ferramentas mais desenvolvidas, melhores, e estamos falando também do desenvolvimento da agricultura. Vamos acompanhar como é que aconteceu isso daí. Bom, a gente chama esse momento de Revolução Agrícola. E a primeira coisa importante para você compreender a Revolução Agrícola é entender que a Terra, durante os milhares de anos que ela existiu, passou por muitas mudanças climáticas. Teve épocas que estavam muito frias, época em que elas estavam muito quentes, e foram vários milênios até a Terra ter a condição de vida que existe hoje. Então, há mais ou menos uns 10.000 anos atrás, o nível do mar começou a subir. Por quê? Porque as geleiras começaram a derreter. Opa, peraí, se tem geleira derretendo, significa que está ficando mais quente. Exatamente, está chegando o fim das eras glaciais, o fim da era do gelo, certo? Então o nível do mar subiu, as temperaturas ficaram mais amenas, mais tranquilas de sobreviver, e a partir daí o ser humano começou a ter mais abundância de alimento, ou seja, tinha mais o que comer. Só que tem um detalhe, quando o clima mudou, isso vai mudar não só a vegetação, mas também a fauna, também a vida animal. Aqueles grandes animais que existiam, como nós vimos na aula anterior, os animais da megafauna, eles começam num processo bem lento a entrar em extinção, porque eles não conseguiam se adaptar a esse novo ambiente. Então, o mundo passou por uma transformação muito grande. E aí o que aconteceu? Nesse momento, como o ser humano já não estava se mudando tão constantemente, ele conseguia observar melhor aquilo que estava ao seu redor. Muito provavelmente é nesse período que eles descobrem a agricultura. E muito provavelmente a agricultura deve ter sido uma descoberta das mulheres. Por quê? Não se trata aqui de uma questão de quem é melhor ou pior. Se trata de que homens saíam para caçar, para pescar, então ficavam menos no ambiente e observavam menos aquele ambiente. Já as mulheres, que ficavam na região ali protegendo o espaço, tinham que observar os filhos e tinham que observar o que estava ao redor para protegê-los. E com isso, eles começaram a notar
colhia uma determinada fruta e jogava a semente naquele mesmo espaço, começava a brotar alguma planta. Se tinha muito sol, ela morria. Se tinha muita chuva, ela morria. Então eles começaram a perceber que se colocar a semente, se tiver o tanto de sol, o tanto de água necessário, aquilo vai brotar e vai gerar frutos. E eu não vou precisar me mudar para poder ter mais alimentos, porque agora eu posso produzir o meu próprio alimento. Então, muito provavelmente, como as mulheres ficavam no mesmo espaço, elas é que conseguiram observar essas mudanças e tentaram aí as primeiras formas de plantio da agricultura. E óbvio, se eu desenvolvo a agricultura, eu vou precisar de novos instrumentos. Eu não vou usar, por exemplo, o machado para a agricultura. Eu vou usar a enxada, eu vou usar a foice. A foice é aquela curva, aquela lâmina curva para cortar, né, a base dos grãos. Então, vão surgir novos instrumentos. Por quê? Porque tiveram novas necessidades. Portanto, a agricultura surgiu no momento em que ocorreram mudanças climáticas, o ser humano já não precisava se mudar tão constantemente e começou a observar melhor o ambiente ao seu redor. A partir daí, começou a descobrir como cultivar, certo? E onde é que isso aconteceu pela primeira vez? Em uma região que nós chamamos de crescente fértil. Por quê? Dá uma olhada aqui no mapa, pessoal. Essa região que está em amarelo, ela faz como se fosse uma lua crescente. É uma região que ocupa parte do Oriente Médio, onde hoje seria a Arábia, e uma parte da África, onde hoje seria o Egito. Essa região é chamada de crescente fértil porque tem essa forma de lua crescente e porque era uma região fértil. Veja bem, você consegue notar que é uma região que tem muito deserto, muita areia? Entretanto, nessa região existem alguns rios, como você pode observar ali. São eles o Rio Tigre, o Rio Eufrates e o Rio Nilo. Como havia um rio no meio dessas regiões desérticas, foi possível então desenvolver a agricultura, certo? Então a agricultura provavelmente surgiu aí no Oriente Médio, nessa região do chamado crescente fértil, e depois ela se espalha para a China, para a Europa e enfim para a América. Ou seja, é uma coisa que vai acontecendo lentamente, não foi do dia para a noite e não foi em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, o surgimento da agricultura, as pistas mais antigas, os vestígios mais antigos que nós encontramos de agricultura, estão nesse espaço que você pode observar aqui. Portanto, entende-se que aí é que deve ter surgido a agricultura inicialmente, ao redor dos rios, por um motivo bem óbvio. A necessidade de água para regar a plantação no momento em que não tem chuvas, ok? E isso, lógico, vai mudar a vida do ser humano, vai mudar a sua rotina. Além disso, outra transformação ocorre junto com o desenvolvimento da agricultura: a domesticação de animais. Quando o ser humano descobre como plantar algumas sementes e consegue cultivar alguns grãos, muitas vezes ficava algum resto ali pelo lado. E os animais começaram a chegar nesses espaços para comer o que havia. Então, eles se alimentavam desses restos, dessas sobras da plantação. Ou seja, eles se habituaram a sempre ir até aquele local porque havia alimento. O ser humano começou a observar: peraí, se eu deixar a comida aqui, ele vem. É que nem esses cãezinhos comunitários que a gente tem. Se você colocar todo dia um potinho de comida na frente da tua casa, não vai aparecer um bando de amiguinho ali? Claro que vai. A mesma coisa aqui. Então, os seres humanos começaram a ter uma ideia: vamos capturar esses animais que já estão habituados a vir até aqui e vamos cercá-los. Vamos fazer eles viverem em um único espaço. Então eles começam a cercar aves como galinhas, depois alguns animais um pouco maiores como porcos, depois cavalos, começam a domesticar lobos, e aí você vai ver, por exemplo, o auxílio de cães para cuidar dos animais, para fazer o pastoreio. E a partir desse momento, algo muito importante ocorre.
Porque quando eles descobrem como domesticar os animais, como fazê-los viver em um único espaço, ele passa a obter carne, leite, couro, muito mais fácil. Não significa que o ser humano deixou de caçar, que ele deixou de pescar, que ele deixou de coletar. Mas a caça, a pesca e a coleta, que era uma base do Paleolítico, agora são o complemento. A base do Neolítico é a agricultura e pastoreio. A caça, a pesca, a coleta vem para complementar, porque agora eles descobriram como produzir o próprio alimento. E isso é uma mudança fantástica para a vida do ser humano. Se eu estou produzindo o meu próprio alimento, eu vou me tornar um ser sedentário. Vamos tentar entender esse conceito? Sedentário é aquele que não se movimenta, ou se movimenta muito pouco. A gente ouve falar muito disso quando a gente pensa nas nossas práticas esportivas, na nossa saúde. Ah, você está muito sedentário, precisa se movimentar. Então, povos sedentários são povos que não se mudam muito. Vou te dar um exemplo. Se você nasceu e vive até hoje na mesma cidade, você é um povo sedentário. Não significa que você não pratica exercícios. Significa que você se muda muito pouco ou não se muda. Agora, pessoas que fazem parte de uma família circense são nômades. Eles não têm uma moradia fixa. Normalmente eles estão se mudando de uma cidade para outra, de um estado ou de um país para outro até mesmo. Nesse sentido, queridos, o que vai acontecer? Sedentário é aquele que não se muda ou muda pouco. Nômade é aquele que se muda constantemente. No Paleolítico eram nômades, porque não sabe produzir o alimento, tem que ficar mudando de lugar em lugar atrás do alimento. No Neolítico são sedentários, sabem produzir o alimento, se mudam muito pouco, mas se movimentam bastante no sentido de produzir, de trabalhar, de criar os animais e assim por diante. E aí, como eles começaram a se fixar no espaço, eles tornaram-se então o que chamamos de sedentários. E surgiram então as primeiras aldeias, as primeiras cidades. Todas essas aldeias, todas as cidades, as mais antigas que nós conhecemos, formaram-se perto dos rios. Por quê? Queridos, você pode passar muito tempo sem se alimentar. Isso vai fazer falta e vai maltratar o seu corpo. Mas sem se hidratar, sem tomar água, você não tem mais do que 3 dias. É o que mostram os estudos, e isso aí para uma pessoa saudável. Então, sem se hidratar, rapidamente seu corpo vai se deteriorar e você vai acabar chegando à morte em questão de dias. Portanto, viver perto da água era extremamente necessário. 1. Para terem o que beber. 2. Para poderem regar as suas plantações. 3. Praticar a pesca. 4. Usar o rio como transporte. É muito mais fácil transportar pelo rio do que a pé. Então, as grandes civilizações, as primeiras cidades, os primeiros povos que surgiram, viviam ao redor dos rios. Por isso, nós chamamos eles de sociedades hídricas, ou sociedades fluviais, ou sociedades de regadio, que vem de regar, certo? Os 3 termos significam a mesma coisa, povos que vivem perto de rios, certo? Então, todas as primeiras sociedades, as mais antigas que nós conhecemos, são sociedades hídricas, que viviam perto da água. Algumas aldeias, com o passar do tempo, se tornaram maiores do que outras. E aí, começou a ter maior divisão do trabalho. Como assim, prof, maior divisão do trabalho? Da seguinte maneira, querido. Antes, quando o grupo é pequeno, só uma pessoa precisava plantar, só não precisava colher. Se o grupo cresceu, eu tenho que plantar mais, eu tenho que colher mais. Eu preciso de mais pessoas. Então, um fica responsável por plantar, o outro por colher, o outro por moer aquele grão, o outro por colocar o grão dentro do saco. Começa a ter uma divisão do trabalho maior. E começa também a haver maior troca, mais comércio. Então, qual a diferença de uma aldeia para uma cidade? Primeiro, a aldeia é menor.
E como ela é menor, ela não vai ter um poder centralizado, certo? Segundo, as aldeias não têm um número de comércio, trocas comerciais tão grande quanto das cidades. E terceiro, nas cidades existe uma divisão do trabalho maior. Enquanto na aldeia você vai ter os camponeses que trabalham no campo, na cidade vai ter o sacerdote, que é responsável pelas questões religiosas, vai ter o soldado, que vai cuidar da proteção, vai ter o comerciante, vai ter o artesão, haverão várias profissões. Então começa a haver uma diferença entre cidade e entre aldeia. Mas o que importa é nós termos noção de que é nesse momento que os primeiros grupos começam a se fixar para então desenvolver grandes sociedades. Leia os seus resumos, leia a apostila com atenção, faça os exercícios e nos vemos na próxima aula. Até mais!